Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy. E hoje a gente vai bater um papo super gostoso. Fala aí, Jimenez, tudo bom, meu camarada? Fala, Adriano, tudo bem contigo? Como é que estão as coisas? Você tá bem? Tirando o que tá ruim, o resto tá bom. Adriano, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem a ver com... Só pra gente, gerar uma certa expectativa, tem a ver com a nossa convidada de hoje. Manda. Você tem um guru? Cara, pra falar a verdade, eu tenho um amigo que é pessoal meu, é o Toninho, né? Que ele é um puta de um guru, né? Acho que o pessoal não conhece o Toninho. Toninho? É, o Toninho Robbins, né? O Antônio Robbins, eu chamo ele de Toninho. Esse é meu guru, é meu coach. E você tem algum também, ô Jimenez? Tenho. O que é? É a Abrê. Brené Brown. E falando em coach, guru, cara, você pode ter certeza que a nossa convidada de hoje dá de 10 a 0 nesses dois coaches. É a nossa amiga Jéssica Molina. Cara, eu sou fã, né? Eu sou fã da Jéssica. Apesar da gente se conhecer há pouco tempo, mas eu já sou fã dessa mulher. Ela tem pegada. Então, com vocês, a nossa amiga Jéssica Molina. Jéssica, é com você, minha querida. Faz aí o seu rap aí de início. Oi, Jimenez. Oi, Adriano. Tudo bem? É um prazer estar aqui conversar com vocês. Bom, eu vou me apresentar, então vou contar um pouquinho da minha trajetória e quais são os meus projetos hoje, tá? Legal. Bora lá. A minha carreira começou com gestão de centrais de atendimento, service desk, gestão de processos de RH. Depois eu mudei para os Estados Unidos, fui gerente de processos de qualidade em uma ONG em Detroit e comecei a pesquisar sobre gestão de tempo e ministrar workshops e aulas sobre o tema. Agora, muito claramente, o que me conduziu aos projetos que eu faço hoje, o que me capacitou foi a minha experiência com Lean Office. Sabe que quando eu estava no Brasil, eu trabalhava numa empresa que passou pelo rollout Lean e eu pedi para participar de ouvinte em outras áreas. A gente tinha um cronograma a gente era o terceiro, quarto na fila, a minha área. E aí, ali eu me apaixonei pelo Lean Office. Quando eu comecei a entender qual que era a transformação que o Lean podia trazer, né? E como é que as coisas podiam ser mais simples. E isso foi o que me levou a fazer tempos depois a formação em coach. Porque eu queria entender mais como é que era esse processo de ajudar as pessoas a acessarem o potencial delas, o mais alto potencial que as pessoas têm, entregar os resultados que as empresas buscavam e porque era isso que dentro do ambiente corporativo era o que me energizava, assim, ver aquele momento que as pessoas, é isso, eu consigo fazer isso. E antes, no início da conversa, a pessoa achava que não dava, que ela não tinha as competências, não era capaz, enfim. E aí eu fui sendo seduzida por esses momentos arrasa aí das pessoas e fiz a formação em coach, aprendo muito na jornada, em participar da jornada dessas pessoas. E hoje eu ofereço esse serviço para pequenas e médias empresas, continuo fazendo os workshops e tenho os atendimentos individuais. Muito legal, né, Jéssica? Muito interessante. E você fez essa formação aí nos Estados Unidos mesmo ou você fez online aqui no Brasil? Como é que você fez essa formação? Como é que foi isso daí, rapidamente? Eu fiz no Brasil, em uma das viagens que eu tava aí. Na verdade, eu fiquei um tempo aí também, dentro desse período que eu vim pra cá e voltei. E aí acabei fazendo aí, mas por uma instituição regulamentada pela ICF, que é quem organiza e diz quais são as competências, o código de ética do coach. Legal. Então vamos lá. Vamos começar então, né? Vamos agitar, né, Adriana? Porque a convidada, né, bom, ela conhece do riscado. Então vamos lá. Eu tenho algumas inquietações, viu, Jéssica? Porque assim, eu também fiz o ano passado, tive a oportunidade de fazer um curso de coach, né? E a gente tem visto isso, né? Lido, ouvido, né? Falado muito sobre esse tema de coach. Eu fiz o Personal e Professional Coach.
porque assim, a minha ideia era entender, eu queria entender as ferramentas, a dinâmica, como é que seria esse processo, a utilização disso daí. Cara, eu tive que estudar pra caramba, porque uma parte foi em e-learning, outra parte foi presencial, a gente foi nos finais de semana, enfim, foi bem legal. Mas assim, você poderia dar uma ideia, né, pros nossos ouvintes, do significado que tem o coach hoje? O que é, né? O que vem a ser esse troço aí? Vai ajudar pra quê? Pra que isso? O coach, ele é um profissional que é um partner, né? Que vai trabalhar com você, mas não é a pessoa que vai fazer pelo cliente ou que vai obrigar o cliente a alcançar os resultados. Quem vai fazer, eu digo que quem vai fazer os sacrifícios para concretizar o objetivo é o cliente. Eu falo de sacrifício porque você sempre abdica de alguma coisa por outra, né? E aí o que conta é o quanto você está disposto a pagar por aquilo que você diz que quer. Tem um monte de gente que tem o desejo de fazer uma certificação, mas não quer pagar o preço de estudar no final de semana, não é? Em contrapartida, o coach vai te conduzir nesse processo de expansão de consciência e responsabilidade. Então ele vai te colocar numa posição de quem está disposto a pagar o preço, pela recompensa, pela meta estratégica que ele tem. Então o processo de coach, ele ajuda o cliente a definir e atingir goals pessoais e profissionais mais rapidamente e mais facilmente do que seria possível de uma outra forma. Porque você vai ter os benefícios de um processo que é instigante, é criativo. O coaching, ele é provocativo, é estimulante, ele inspira esse cliente a maximizar o potencial pessoal e profissional dele, Muito né? bom. Ô Jéssica, normalmente a gente vê uma certa confusão no mercado entre o profissional de coach e o psicólogo, né? Inclusive, eu acho que até existe algum exagero nessa profissão, nesse papel de coach, até o pessoal se intitula como coach quântico, né? Nem sei que troço que é esse, né? Misturar física, mecânica quântica com coach, mas enfim. Eu já vi um monte. É um absurdo, né? É aquela expressão, né? Você não sabe o que quer, coloca que é quântico que vai fazer sucesso. Você já teve até, a gente pode dizer, um preconceito, uma mudança de visão, que foi, puta, eu não sou coach, eu sou psicólogo, eu sou tido como psicólogo, não sou coach. Como você gerencia essa linha tênue entre o psicólogo e o coach? Se você já sofreu, você pode dizer como preconceito mesmo, né? O que você tem a falar sobre isso? Tem sim um preconceito, Adriano, e principalmente eu vejo que no Brasil, tá? Infelizmente, porque na minha opinião a gente enfeitou demais, né? Então talvez a pessoa que foi lá e fez uma formação de coaching, sei lá, um dia, online com outras 1000 pessoas, esse profissional ele quer se diferenciar do outro para vender o coach. E aí se eu disser que o meu é diferente, né, talvez eu venda mais. Então ele pega um termo aleatório em benefício próprio para tirar proveito. E tem outros casos graves, né, que diz para o cliente parar de tomar o remédio antidepressivo, que com o coaching ele vai resolver. É tipo, traga o seu amor de volta em 7 dias, né? O coach não faz diagnóstico, não tem isso. É um processo virado para o futuro. A gente não trabalha com um cliente que esteja profundamente deprimido, por exemplo, disfuncional. Então, o coach ele não trata de traumas, não investiga o passado. A gente respeita o passado do cliente, mas em coaching a gente trabalha daqui para frente. Se eu entender que é terapia, eu vou conversar com esse cliente e vou interromper o processo, tá? É uma investigação que a gente já faz logo no primeiro encontro. Se entender que é terapia, a gente já nem começa o processo. E você me perguntou de preconceito externo? Não. Mas no começo, quando eu via alguma sátira sobre o coach ou vendo a desvalorização da profissão, eu tive dificuldade de me posicionar um pouco, assim, nas redes sociais. E depois que eu me formei e comecei a ver alguns coaches no Brasil, e eu falava assim, não é isso que eu quero fazer, não é desse jeito, né? Aí eu descobri uma coach maravilhosa em Portugal, a gente fez um processo juntas,
E ela me deu várias aulas, e aí eu falei, não, então tem um nicho aqui que eu posso me inspirar, não é isso aqui que eu quero fazer. Então hoje é super tranquilo pra mim. Ô Jéssica, eu acabei lembrando de uma situação que aconteceu, principalmente numa novela da Globo, onde o coach, ele comentou lá, num trabalho, acho que uma pessoa estava querendo se suicidar, e o coach entrou, aí depois o Conselho Regional de Psicologia bem lembrado, atravessou e falou assim, não, vai ter que refazer, vai ter que regravar. Eu não sei, eu não acompanho a novela, mas eu sei que ficou muito em voga esse assunto. Depois que isso aconteceu, você acha que a área de coach, ela foi menosprezada, ela teve uma queda, ou ela acabou criando mais evidência, mais força? Qual foi o impacto nessa área depois que aconteceu isso, que chamou a atenção do Brasil todo quanto a esse assunto? Para mim, tem um impacto negativo. Eu vejo que teve um impacto negativo e de descrédito. Quando você tem... É muito difícil essas papagaiadas que acontecem atingir o coach que trabalha com o alto executivo, que trabalha com o CEO. É difícil atingir esse coach. Mas os demais que trabalham com life coach, que ajuda uma mulher que tem 3 jornadas e que precisa organizar a sua rotina, esse é impactado, porque cai no descrédito. Cai no descrédito daquele que atende a pequena e média empresa. Então porque assim, primeiro que você já tem um orçamento, você vai investir em algo que você tem dúvida, né? Que você não sabe se quem você está contratando é qualificado ou não. Então, eu vejo como negativo, sim. Então, Jéssica, como você é uma coach, né? Você atua com executivos, né? Ou seja, você é uma coach profissional, atua com executivos, né? E você trabalha de maneira estratégica para alavancar esses resultados, né? Você mencionou aí até nas primeiras perguntas que a gente fez aí. Mas quais são os requisitos, né, para alavancar esses resultados? Como é que você chega, né? Tem um kit de ferramentas, né? A gente sabe que tem, né? Cada um trabalha de um jeito. Eu confesso a você, quando eu fiz o treinamento, o life coaching, para mim, acho que não daria, porque, como você falou, eu não tenho estrutura psicológica para, se eu ver a pessoa lá com problema, eu não vou, eu vou ter que encaminhar para eu não sou psicólogo. Você não tem estrutura psicológica para atender esse tipo de coisa. Então, eu me enviesei mesmo pelo coaching executivo. É mais o que eu gostaria de fazer e especificamente nichado com TI. Entendeu? Para atender os profissionais de TI. É isso que eu gostaria de fazer. Mas assim, quais são os requisitos, né, para alavancar esses resultados? O que você utiliza, né? Eu acho que mais importante, porque assim, as ferramentas é muito pessoal e muito... Você tem que entender o momento de usar cada ferramenta. O que faz a diferença mesmo não é tanto em cada sessão você aplicar uma ferramenta diferente, você aplicar um questionário diferente, mas eu acho que tem alguns requisitos, Jimenez, de abertura de quem está recebendo. Então, o primeiro requisito é o coach querer o processo. Não adianta a gente ver RH decidir que aquela pessoa precisa de um processo de coaching, mas ele não estava aberto, ele não entendeu por que ele estava ali naquela conversa. Então, acho que tem outros... E aí é um pesadelo para o coach, porque eu vou querer saber a cada sessão o que você vai fazer hoje para te aproximar do seu objetivo. Qual é o próximo passo que você vai fazer até a nossa próxima... até o nosso próximo encontro. Então, vira um pesadelo, né? Uma outra questão que eu entendo como necessária é que a pessoa esteja pronta para ser confrontada, né? E torna menos doloroso. Então, aceitar ser confrontada e não terceirizar a responsabilidade, principalmente quando a gente está discutindo questões corporativas. Pegando nesse ponto aí que você falou, como é que você consegue demonstrar, né? Você falou do próximo passo. Eu sei que tem toda uma dinâmica, né? Tem as próximas reuniões e tal. Mas como é que você demonstra aí se ele está atingindo, se ele está no caminho certo? Tem algum indicador, alguma coisa que você utiliza? Como é que você demonstra? Porque isso é uma dúvida, acho que todo mundo tem, né? Então, a sua pergunta é sobre alavancar resultados extraordinários nas organizações, né? Para fazer isso, eu preciso de um olhar sistêmico. Então, além do meu coach, mas de como é que essa organização está estruturada, como é que ela funciona. Tem regras que estão na cabeça das pessoas e não está escrito em lugar nenhum, mas assim,
Não está escrito em lugar nenhum que você tem que sair no horário ou que você tem que trabalhar até mais tarde. Mas tem uma regra ali na mente de todo mundo, e que todo mundo já sabe como é que funciona, que se eu não ficar até mais tarde, eu tô desmotivado. Então eu tenho que entender essas questões culturais e como é que aquele ambiente funciona para ter profundidade no trabalho. E isso é mais importante que ferramenta, entender essas questões. Mas tem a conversa com o chefe, com o RH, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, tudo isso é material que eu vou me apropriando para saber qual que é o comportamento padrão daquele ambiente, né? Eu tenho uma ideia com tudo isso, como é que eu vou trabalhar. Ninguém consegue correr uma maratona todo dia, né? Se eu vivo no caos, eu preciso de muito esforço para entregar esses resultados. Não é isso que a gente quer, essa exaustão. Bom, diante desse cenário, pegando o gancho aí, né? Como o que você falou, né? Que existe uma dinâmica, os próximos passos, as próximas reuniões, né? Como é que você consegue demonstrar se o coach, né? Que esse é o termo, né? Que a gente utiliza. Se o coach está atingindo os resultados, né? Como é que você mede isso, né? Como é que você apresenta esses indicadores aí, inclusive, tanto para o profissional, tanto quanto, eu não sei se também você apresenta para a empresa esse tipo de coisa, se a empresa questiona isso também. Como é que funciona isso, Jéssica? Tem uma questão que ela é muito percebida, tá? E até menos demonstrada em números, mas ela é percebida com o processo, que é o bem-estar. O bem-estar, ele alavanca esses resultados. Então, a comunicação melhora, a ausência de medo do erro, medo de dar opinião, o bem-estar entre as pessoas, entre os pares, os líderes, né? Porque sabe onde a gente se enrosca para fazer as coisas? Nas nossas relações, no estresse que a gente gera e como é que a gente interpreta aquilo que vem do outro, e aí vira uma passaroca, né? Então, eu falo que assim, o objetivo é chegar num clima em que, se acabou o papel higiênico no banheiro, a pessoa que viu que acabou vai avisar alguém, porque é natural para ele cuidar para que tudo flua naquele ambiente, sabe? Então é um outro comportamento. Isso começa a ser percebido por quem trabalha naquela empresa. Mas quando a gente fecha o acordo de coach, a gente define o que é sucesso para ele, qual que é a meta estratégica, a meta de competência. As duas vão ter métricas e isso vai dizer sobre o resultado final. E o mais importante é o acompanhamento, os milestones que a gente definiu, o plano de metas, porque ele vai vendo a cada sessão que ele tá chegando mais perto do objetivo dele. Ô Jéssica, quando um profissional te contrata, ele tá querendo uma ajuda para atingir os seus objetivos. Quando uma empresa contrata um coach, você vai estar de olho nos objetivos da empresa ou nos objetivos do profissional? Isso tem que ter um alinhamento, tá? Então, o objetivo da empresa, ele é desmembrado para o objetivo de cada área e daquele profissional, e ele tem que estar alinhado com o objetivo da empresa, né? Se para atingir o objetivo da empresa ele precisa desenvolver uma competência, tem que ser do interesse dele desenvolver essa competência. É aquela história, né? As pessoas querem ser emagrecidas, mas não querem se esforçar para emagrecer. Tem que ter o esforço de ambos, né? Mas eu fico imaginando, quando uma empresa contrata, existe o interesse, né, por trás dessa contratação. E tem o interesse pessoal do profissional. Existe esse tipo de conflito, vai chegar num momento onde você vai ter que fazer o coach entender que ele precisa daquilo, mesmo ele não precisando, porque assim, existe o objetivo da empresa, mas não é o objetivo de vida do profissional. Nessa situação, então, por exemplo, vamos imaginar que a empresa queira que a pessoa seja um gestor e a pessoa não está preparada para ser um gestor e não quer ser. Ele quer continuar desenvolvendo, vai. Exatamente, ele quer continuar desenvolvendo software. E aí, como fica essa questão? O profissional, o pessoal não quer, mas a empresa quer. Como que a Jéssica lida com essa situação? A gente vai olhar para isso no acordo de coaching. A gente não vai fechar um acordo em que o profissional não esteja disposto àquela mudança que a empresa está propondo. Vivenciei, eu não era coach, mas eu me lembro de uma pessoa da liderança que o RH daquela empresa colocou ela num processo de coaching porque entendia que ela tinha
capacidade para assumir uma outra posição, mas ela tinha problemas com a equipe. E um dia essa pessoa disse que na conversa com o coaching, o que elas definiram olha, finge lá para a empresa que você melhorou isso que eles querem. Por quê? Porque se você mudar, você vai estar boa para eles, mas você não vai estar tão boa para o mercado. Olha, caramba. Porque a empresa não deveria estar te pedindo isso. Assim, uma questão que na verdade essa coaching, ela tinha que ter voltado para o RH, e a gente tem que fechar um acordo de coaching, de qual que o que eu vou trabalhar aqui, que o coach deseje isso também. A gente tem que desejar as mesmas coisas. Entendi. Ô, Jéssica, vejo que tua carreira ela foi pautada nos paranauê da área de tecnologia, né? Você se ferrou entrando nessa área e a gente tá lascado, a gente continua nessa merda. Mas, ô Jéssica, em virtude, assim, desse nicho, né, de tecnologia, a gente vê, por exemplo... eu sei que o Jimenez, ele também faz um pouco desse papel aí, não sei o quanto ele faz, mas do Agile Coach, né? Ele, inclusive, tá ajudando a gente pra caramba fazendo isso e tal. Existe... Ele fez a cara de vômito. Em virtude de você ter, por exemplo, esse Agile Coach, ter essa diversidade de diferentes tipos de coach dentro da área de tecnologia, que é de onde você nasceu, de onde você brotou, né, da área de tecnologia, existem outros nichos dentro da tecnologia? E se existem, quais seriam eles, né? Porque a gente sabe que existem, como você falou, life coach, coach não sei o quê, coach quântico, né? Enfim, existem outras áreas, outros nichos dentro da tecnologia? Existem coaches específicos para determinada área, ou a gente enxerga o profissional como uma coisa mais sistêmica, independente da área? Existe isso ou não existe? Assim, o Agile Coach, ele é no sentido literal da palavra treinador, né? Porque para você ser um Agile Coach, você precisa dominar aquele determinado assunto e ensinar como fazer usando as habilidades do líder coach no relacionamento com aquele time. Então, nesse sentido, você pode ter outras variáveis. O que eu acho é que, como você falou, o ser humano é único e completo. Então, a gente não pode perder a essência do processo enquanto desenvolvimento de competência, atingimento de meta. E, nesse sentido, o coaching executivo ou de equipe vai atender. É interessante ter alguma vivência na área, isso acelera o processo, você tem uma maleta de ferramentas mais adequada. Então, se eu estou trabalhando com uma empresa, eu tenho uma maleta com ferramentas Lean, com algumas outras coisas que eu posso usar. Isso ajuda do que se eu tivesse trabalhado como nutricionista, né? Então, isso acelera o processo. Mas é o mesmo para trabalhar com TI, com marketing, com vendas. A grande questão, Adriano, é que TI é uma área que se tornou protagonista, principalmente agora com a questão do home office, com o crescimento do home office. Então, o que faz esse profissional agora de TI, ele precisa saber navegar muito mais hoje pelas áreas de negócio e saber ouvir, saber perguntar. Ele precisa se colocar como parceiro e ter uma comunicação clara e eficiente. Então, a empresa que deseja aumentar a eficiência dos seus times precisa manter uma TI qualificada e motivada em aspectos técnicos, mas tanto quanto em soft skills. Acho que isso que mudou um pouco hoje. Você, como pega vários profissionais de várias empresas, vários cargos, vários departamentos, você sente que o profissional de TI, ele tem uma pegada diferente? Posso até dizer que ele tem, por ter uma visão mais analítica, você acredita que o analista de TI, o profissional de TI, ele é diferente de outros profissionais de outras áreas? Ele tem algum quesinho de diferente? Assim, quando você pega um profissional de TI, bom, já sei aonde eu vou trabalhar, porque normalmente os profissionais de tecnologia tem alguma coisa diferente de outros profissionais que te chama a atenção? É tudo farinha no mesmo saco? É a mesma coisa? Eu acho que a gente acha de tudo em todo lugar. Então, eu também encontro RH com autoconhecimento técnico, mas com baixa capacidade, baixa habilidade de relacionamento interpessoal. Então, não dá para falar que esse é um aspecto aí da área de TI ou de qualquer outra. Então, a gente encontra de tudo em todo lugar. Mas eu acho que talvez eu penso que talvez por um bom tempo, o TI, ele pôde ficar um pouco mais ali na sua mesa, na frente da tua máquina
e chamar as pessoas de usuário, né? E aí o usuário não entende, o usuário não sabe e tal. Cara, esquece. Se o usuário não entende, se o usuário não sabe, isso é problema teu também. Então, é essa escola de aprender a lidar e parar de falar de usuário, que eu acho que é uma puta oportunidade de crescimento e que a pessoa, ela melhora no aspecto profissional, mas ela aprende muito também para todo o resto da vida dela, para todas as outras áreas, né? Esse profissional que fala, não, tá na hora de mudar e eu vou aprender como é que se relaciona, ele muda em tudo. Ô Jéssica, você falou de usuário, você sabe qual é a semelhança entre o analista de TI e o traficante de drogas? É usuário. É usuário de droga, não é? Exatamente. Usuário. Os dois lidam com o usuário de droga, né? Como com usuário. Pois é. Meu, a gente tem tanto medo do cara de TI, eu brinco que eu sempre que eu tinha um problema na máquina e eu tentava 10 vezes o mesmo procedimento, não funcionava. Quando eu ligava pro cara do Service Desk, ele chegava do lado, funcionava. É isso aí que eu queria entender, o que acontece. É a magia da área de... É informática, né? Pode ser tema para um próximo, viu, Jéssica? Nós vamos abordar isso daí. Ô, Jéssica, uma das principais habilidades do coach é praticar a escuta ativa. Isso aí é essencial para ele, até por ele precisa entender, para ele poder fazer as perguntas, porque isso daí é uma técnica, né? A técnica principal é você elaborar a pergunta certa, para o cara conseguir chegar, para ele perceber aonde que ele quer chegar, não é isso? É isso aí. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira aí. É isso aí, quem tem as respostas é o coach. Pois é. E como você desenvolve o raio dessa escuta ativa aí? Você começa, Jimenez, tendo um interesse genuíno por quem tá falando, né? É a primeira coisa. Então, não dá para dividir a atenção com o celular ou com o seu pensamento, né? E aí é por isso que eu falo que ter uma organização da rotina ajuda muito, porque geralmente a pessoa tá pensando na próxima tarefa que ela tem para fazer. E aí ela perde. Quando ela perde, ela já não consegue mais ter a escuta ativa, porque ela não consegue perceber o que foi que ela perdeu de informação. Eu vou te dizer que por muito tempo eu continuava digitando enquanto as pessoas falavam comigo. E eu dava orientações sobre o assunto, eu me achava top das galáxias como multitarefa. E na verdade eu não estava fazendo nenhuma coisa nem outra direito, né? E outra questão que eu acho importante comentar é que a escuta ativa, ela passa pela linguagem verbal e não verbal. Então, uma coisa que os líderes precisam combinar com as suas equipes é a história do vídeo first. Porque eu tô perdendo muito da conexão e tô perdendo muito de ver a sua expressão para aquilo que a gente tá colocando na reunião quando tá todo mundo com as suas câmeras desligadas. Pois é, sabe que isso me incomoda profundamente hoje, em qualquer call. Eu abro câmera, eu não tô nem aí, eu coloco fundinho às vezes, eu tô num lugar, enfim, mas eu abro minha câmera, eu quero que as pessoas vejam, você entendeu? Vejam as minhas caras, enfim, e eu também quero ver a carinha da pessoa, sabendo com quem que eu tô conversando, porque o corpo fala. É exatamente isso. E uma outra questão é que não tem espaço para julgamento, né? Então, quando a minha mente tá julgando aquilo que você tá dizendo, eu também não tô tendo escuta ativa. O foco tem que ser na construção de uma relação de confiança, o interesse em atender as necessidades daquele que está falando comigo. Isso é fundamental quando a gente está lidando com processos transversais, que passa por diversas áreas. Porque se a outra área, o profissional da outra área não percebe que eu me importo com a necessidade dele, com a necessidade que ele está expondo, a tendência é que eu seja inflexível, que eu defenda o meu pedacinho e não esteja disposta para olhar o todo, né? Então aí as coisas não caminham, aquela reunião que não caminha. E isso por quê? Porque faltou escuta ativa, em que eu percebia o seu interesse na necessidade que eu tô colocando. Ô, Jéssica, você comentou no comecinho da nossa conversa sobre o Lean, né? Filosofia Lean. A gente sabe que é um puta de um modelo de gestão. Você acaba aplicando isso na rotina pessoal, inclusive até para você mesmo. Você acaba utilizando a filosofia Lean. Como você utiliza
fazer isso para você e coloca isso para um profissional? Se você tiver algum case, algum exemplo prático, aí seria bem interessante. A filosofia Lean na minha rotina pessoal, eu utilizo, por exemplo, a gestão à vista. Então eu tenho as minhas atividades, os meus post-its, o que eu vou fazer, e eu ensino isso para os meus coaches ou nos workshops, enfim, é uma coisa que a gente passa por isso quando a gente passa por organização da rotina, né? Eu preciso saber o que eu tô fazendo nesse momento é o que eu deveria estar fazendo e todo o resto vai ter o seu lugar para acontecer. Essa é a questão. Então a sua mente, ela fica mais... é libertador, né? E outra questão é me organizar para fazer as tarefas em menos tempo. Então, se eu tenho uma tarefa, por exemplo, limpar a casa, quanto tempo eu vou dedicar para isso? E eu coloco um cronômetro, tá? Se lá no meu quadro de gestão à vista tá que eu vou limpar a casa na terça-feira por 1 hora, é 1 hora em ponto. E depois eu vou fazer outra coisa, que era o que eu tinha planejado. Então, acho que isso ajuda muito. A questão, o Lean, o que ele te ensina, você leva pra vida, né? Então, até a questão da sequência, de como é que as coisas têm que acontecer, quando você vai cozinhar, você usa essa sequência lógica, né? Você coloca a água para esquentar e aí você vai picar os ingredientes, então você não tem tempo de espera, você usa uma sequência lógica para que aquela tarefa seja mais rápida. Então sim, você usa para tudo. E na empresa, eu acho que assim, o que eu acho que é muito, eu tenho certeza, é muito uma ferramenta extremamente importante, é o gerenciamento diário, que o Lean traz para o desenvolvimento da liderança e da equipe. Eu já fiz trabalho como coach no GD, então eu assistia o gerenciamento diário da área, e ao final do gerenciamento diário, a gente tinha eu tinha um encontro com a líder para a gente ver como essa reunião aconteceu, como ela poderia ter acontecido, que resultados mais, que informações mais poderia ter tido. E é um resultado que essa liderança vai percebendo de uma forma tão rápida, porque não tem o filtro do coach. Eu sou observadora. Então é tão rápido o avanço disso que a equipe começa a dar feedback, começa a brincar. Nossa, chefe, você não tá perdendo nada, né? Então é muito legal e todo mundo começa a ficar mais atento com as respostas, porque o chefe mudou, aquela equipe, ela sabe que ela não pode mais dar qualquer resposta, que tem que ser mais completa, que tem que já trazer a causa raiz, porque já sabe que o líder vai perguntar. Então, gente, é outro ritmo. Bom, Jéssica, como você é experiente aí no assunto, né? Como é ser uma facilitadora, né, você desenvolveu uma ideia por trás aí de toda a sua experiência, né? Como é ser essa facilitadora de rotinas inteligentes e relacionamentos colaborativos? Eu achei legal isso daí que você falou, que você aborda. Achei muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco aí, abordasse algum case, se possível. Eu achei muito interessante essa abordagem que você trouxe. Essa facilitação, ela vem atender uma necessidade que a gente gera pelo estresse que a gente produz, né? Então, a forma que a gente aprendeu a trabalhar, a forma que a gente não organiza a nossa rotina e o jeito que a gente se comunica. A gente gera muito estresse, muita ansiedade e vai perdendo o humor e perde o significado do trabalho. Isso vira uma passaroca que o seu desempenho cai, né? Essa é a verdade. Então, o meu foco é ajudar as pessoas na construção dessa rotina inteligente, dessa rotina fluida, para liberar espaço para que ela possa trabalhar o alcance de metas individuais. Eu tenho que olhar para esse ambiente antes de só falar, vamos lá, vamos bater meta. Mas eu tenho que olhar para o ambiente, eu tenho que olhar para as condições e como é que essa rotina acontece. Se você tem que matar um leão por dia, como é que você vai atingir a meta? Agora, para liberar o espaço, então a rotina tem que ser simples, tem que ser sem atrito. Essa sequência que a gente estava falando, ela tem que fluir, tem que ter um ritmo que você sinta a realização. Então, o que é diferente de chegar no fim do dia com a sensação de ter corrido uma maratona e aí você fala assim, nossa, eu não fiz nada do que eu precisava ter feito. Mas então, por que você tá cansado, né? Então a gente mapeia a jornada do coach, todas as atividades que ele realiza, entende os passos que ele percorre para suas entregas e a partir disso a gente identifica os desvios e consegue elaborar um plano para que ele tenha padrões mais produtivos.
A gente pode trabalhar, Gimenez, com produtividade, por exemplo. Os resultados vão variar lá entre 20% e 30%. Só que se eu estiver falando de uma empresa que tem uma área de TI atuante, que consegue fazer uma implantação de RPA, chatbot, intranet, enfim, de ferramentas adequadas para cada tipo de interação e processamento, aí o céu é o limite, né? Em relação à produtividade. Agora, para além da produtividade, para a gente ter um case de sucesso, a gente tem que ter o aumento do bem-estar percebido pelo coach, pela equipe. E aí, quando eu tenho o coach, por exemplo, que quando a gente começa o processo, ele trabalhava e a vida dele se resumia a trabalho. Hoje ele trabalha, mas ele aprende a tocar um instrumento, ele pratica um esporte, ele aprende um idioma, e essa satisfação em outros aspectos da vida dele volta para a empresa, porque ele tem um humor melhor, ele enfrenta, ele tem mais resiliência, ele tá mais pronto para enfrentar os desafios lá dentro da empresa. Tá tudo ligado, né? Abre a mente do cara, né? Ele abre a mente, né? Ele fica mais disposto, né? Vamos dizer assim, mais disponível também, né? Em relação a essas mudanças, a receber essas mudanças, né? Porque a gente sente isso, né? A gente sente muita restrição, né? Muita resistência, né? Das pessoas. Mas eu achei muito legal esse tema aí que você trouxe, né? Essa facilitação para atingir esse tipo de resultado, que é o que a gente precisa, a gente sente falta hoje, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente está recluso, enfim, eu até falei no podcast lá, né? Da serendipidade. A gente perdeu nessa serendipidade, né? Esse contato, aquele encontro casual, aquela ideia no café, enfim, a gente perdeu um pouco disso. Então precisa resgatar, muito legal mesmo, gostei. Vai lá, Adri. Jéssica, a gente tá caminhando aí pros minutinhos finais. Eu queria encerrar nesse papo maravilhoso, super gostoso. Uma coisa que é um tanto quanto delicado, principalmente é um questionamento quando a gente faz para psicólogos, né? A gente teve recente uma entrevista com a Simone, que é psicóloga, e a gente sabe mais ou menos qual que é o ponto de vista sobre a famosa psicologia positiva, ponto de vista da psicologia, dos psicólogos, quanto à psicologia positiva, né? Que a gente sabe que o psicólogo ele parte para um outro lado, onde vai entrar nas profundezas, nos problemas, na escuridão do ser humano, para poder trabalhar tudo aquilo que ele tem de ruim, jogar para fora e se resolver, né? Se autorresolver. Mas eu gostaria de ouvir de uma coach sobre psicologia positiva, porque eu sei que muitos coaches acabam adotando a psicologia positiva para o seu trabalho de coach. Queria que você falasse um pouquinho, encerrar esse maravilhoso papo aí com a gente, falando um pouquinho sobre esse tema. O que você acha da psicologia positiva? Enfim, a bola está contigo. A psicologia positiva é um campo de estudo, né, que visa aumentar o desempenho e a sensação de bem-estar do indivíduo. Então, você vê que, acho que eu falei em alguns momentos sobre esse bem-estar. Então, sim, faz parte de um processo, pode fazer parte de um processo de coaching, né? Um modelo mental que enxerga algo positivo nos eventos, com mecanismos de gratidão, resiliência muito bem estruturados, faz parte de um processo de coaching e é o foco da psicologia positiva. Então, quando a gente combina isso, pode ser sim uma excelente estratégia para atingir resultados. Se eu estou trabalhando com o meu coach, por exemplo, que certas coisas que lhe acontecem não é o fim do mundo, não é uma catástrofe, que ele tem que dar para cada coisa o peso real daquilo, né? Encarar a realidade tal qual ela com o que tem de bom e com os problemas também. Essa conversa, ela encontrou com a psicologia positiva de alguma forma. É um outro ponto de vista, né? Sim. É uma forma de atuar. E não tem a psicologia positiva. Quando eu faço esse match com o coaching, eu continuo olhando daqui para frente. Uhum. Isso tem que estar claro. O psicólogo ele faz daqui para trás, para identificar a raiz, a causa, né? E o coach é daqui para frente para os seus objetivos do futuro. Seria isso. Daqui para frente. Se eu entender, se você me falar da sua mãe, não é mais comigo. Entendi. Então, olha, eu vou te indicar, eu percebi, por isso, a gente tem que dar uma profundidade no seu processo que eu não sou capaz.
E aí eu vou direcionar ele. Eu não posso aceitar o trabalho. Show de bola. Muito bem. Maravilha, Muito bom, maravilha. Show de Jéssica, agradeço demais o seu tempo, agradeço esse maravilhoso bate-papo comigo, com o Jimenez. Quer deixar algum recado final? Como a gente te encontra, Jéssica? Pode me encontrar no LinkedIn, me procura como Jéssica Molina. No Instagram eu sou Gemolina1. E eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês, eu espero ter contribuído e que os nossos ouvintes tenham se inspirado para buscar por uma rotina fluida. Maravilha. Ô Jéssica, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar aí só pra gente fechar aí com chave de ouro? Alguma coisa que você... Vai, de bate-pronto. Eu vou te dizer o seguinte, que como é que eu sei, como é que o coach sabe que ele tá num bom processo de coaching? Boa. Como, além do fazer, esse coach mostra pra ele em que ele muda o ser através do fazer. Cara, acho que essa é a sacada. Hashtag fica a dica aí, galera. Esse foi o easter egg, com certeza. Adriano. Maravilha. Bom, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, Jéssica. Obrigado, Jimenez, por mais um podcast. Valeu, Adriano. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Adriano Martins. E eu sou Luiz Jimenez. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!